Reciclagem da Visão. Muito bem, vamos começando aqui o nosso quadro Reciclagem da Visão. Estamos começando, já vou cumprimentando aqui os nossos convidados. Temos Júnior Lemertz, né? Temos o Ernesto, mais conhecido como Netinho. Cumprimentando aqui primeiro o Júnior. Então, boa noite, Júnior, tudo bem? Oi, boa noite, Nicolas. Boa noite, irmãos. Tudo bem, graças a Deus. Aí, Deus abençoe, Júnior. Neto, boa noite, Netinho, tudo bem? Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, toda a bancada e todos os ouvintes. Aí, boa noite. Perfeito. Ministro, antes de você tinha cumprimentado, tem as meninas ali embaixo também, né? A Esther, boa noite, Esther. Boa noite, gente. Obrigado pela sua participação. E eu vi que aqui nos comentários do YouTube o pessoal já tá deixando o chute sobre o que acha que vai ser a dica. Opa, tá certo, vamos colocando aí que daqui a pouco vai sair a nova dica mensal. Boa noite, Ana. Ótima noite a todos ligadinhos. E o pessoal falou que imitação, o bem imitação da vida ou o CD Fé e a cura da lepra. Vamos ver daqui a pouquinho. Opa, tá aí as sugestões, então, né? Não sei, ainda a gente vai revelar. Daqui a pouquinho vai ser depois dos próximos comerciais. Sérgio, já tinha dado boa noite antes, então. Vocês têm um assunto aí inicial, Sérgio, pra gente começar esse bate-papo? Olha, me chamou a atenção nesse fim de semana aí, obviamente que eu encontro Piratuba, mas aquela mensagem onde Jesus ensina que para caracterizar um coração limpo é aquele que dá esmola. Isso me chamou muita atenção, foi o ponto mais alto de todas as ministrações de quinta-feira para cá. Uhum. Ok, quero pegar aí já. Então, um dos presbíteros convidados, Júnior, se puder abordar para nós um pouquinho sobre o encontro, recepção, vai entrando no assunto aí. Maravilha. Sabe que esmola no deserto é um dilema, né? A gente, quando chega aí na vida com o Senhor nos coloca numa vida de deserto para intensificar, né, a purificação, a santificação, e a esmola ela precisa fluir quando a gente está cheio do Espírito, né? O que chamou a atenção foi isso também. Independente da circunstância que a gente está vivendo, precisa fluir, né? O Espírito, fluir tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós. Uhum. E essa característica, assim, muitas vezes está bloqueada, né? Digo por mim, assim, eu sempre preciso preparar um ninho para eu trabalhar, né? Todos os lugares que eu vou. Primeiro preparo um ninho para daí começar a fluir aquilo que precisa ser feito, né? E com o Senhor é diferente, né? Deus já colocou tudo dentro de nós, basta fluir essa esmola, esse cuidado, né? Cuidado tanto natural como o cuidado de apacentamento, né? Com o rebanho. A lógica, a gente traz a mesma lógica do mundo. Eu preciso estar bem, eu preciso estar estruturado para daí poder ajudar o próximo, né, e amar o próximo. E com o Senhor não. A dispensação do amor de Deus já está pronta, né? Basta a gente se dispor que a gente pode e consegue cooperar com o nosso próximo, né? Por aí. Uhum. Ernesto, entra junto aí com a gente. Amém. Uma coisa, irmãos, que chegou assim com muito teor no meu coração do encontro de Pirituba foi o momento que Deus falou pra gente que acabou a era da graça. E sabe que a gente está nas portas assim para se encerrar essa era, para começar como foi dito lá, a depuração, né? E não é motivo isso para a gente de tristeza, né? Para mim, por exemplo, não é, porque eu batizei com 15 anos, eu tô com 30, faz 15 que eu batizei. E eu escuto isso desde o primeiro grupo familiar que eu participei, que ia acabar e que o pecado ia ser destruído junto, né? E que ia ser um momento em que o pecador também ia sofrer uma lixada boa, mas que aqueles que Cristo encontrasse com o coração inclinado, eles teriam chance de emplacar no reino, né? Então, isso ficou muito forte assim, para mim do encontro, né? Mas não é uma novidade. Agora, o teor que isso veio
foi diferente e está sendo diferente, né? A gente sente que os tempos são diferentes, né? Então, que Deus nos fortaleça. É isso aí. Luciano, e aí? É interessante esse versículo da esmola, né? Porque a gente escuta a palavra há tantos anos, assim, e tu não para, às vezes, para meditar ali no que o Senhor diz, né? E ficou tão claro nesse final de semana, né? Na verdade, foi no culto mundial, né? Dá esmola do que tiverdes e tudo será limpo, né? A preocupação ali dos fariseus, dos judeus, dos legalistas ali era uma regra externa, né? E é tremendo, porque o Senhor disse assim, quando deres esmola daquilo que tu tiver. E quando eu estava, até trouxe aqui, eu estava escrevendo, né? O que a gente tem, né? O Senhor não está falando de finanças, né? Apenas, né? Às vezes Deus vai usar um irmão assim para auxiliar outro na área natural, mas acredito que, né? Quando tu tem sobra assim e tu puxar um troco assim para auxiliar um irmão, não é tão difícil, né? Do que o teor que Deus quis ministrar ali, né? Dá daquilo que tu tem, né? Aí tu olha para dentro assim, né? Normalmente a gente busca as coisas pra gente, né? Isso aí se abrangiu tanto ali, né? Do o que eu tenho dado, né? O que eu tenho cooperado com o corpo de Cristo, né? Que Jesus estava se dirigindo ali para os legalistas da época, né? E um tópico da mensagem falou sobre a igreja hoje, né? Como se encontra o corpo de Cristo, né? E não adianta, são coisas que a gente não gosta de ouvir, a alma não gosta de ouvir, mas é verdade hoje, né? A igreja, ela se prendeu muito, né, nos ritos, né? É mais importante eu tomar uma santa ceia do que às vezes eu dar uma atenção para um irmão. Sim. Que ali no final de um culto, né? Porque eu quero ir embora, eu quero jantar, mas aí tem alguém que precisa conversar, que precisa sentar, que precisa de uma atenção, né? Principalmente, às vezes eu vejo aqui na igreja, assim, as pessoas que são de mais idade, né? Ninguém quer ouvir mais essas pessoas. Ninguém quer sentar mais do lado de uma pessoa dessa para saber como é que ela está passando, o que está acontecendo. Sim. Né? Existe aqui, né, pessoas que têm essa carência aqui na igreja de Cachoeira, eu observo isso, né? E se tu for pela tua carne ali, tu quer despachar, fazer tal, eu já vim no culto, já fiz o louvor, já fiz, né? E vamos embora para casa, que agora é só na quarta da bênção, né? Mas é naqueles detalhes pequenos ali, né? Que eu posso estar distribuindo essa esmola, essa atenção, esse cuidado, né? Esse amor mútuo pelos irmãos, né? Que às vezes aquilo que para mim está em sobra, que é o meu tempo, vamos dizer, né? Às vezes para uma pessoa que está ali e tu dispensa ali 5, 10 minutos sentado do lado dela conversando, o Senhor acrescenta e enriquece muito essas pessoas, né? Sim. Nesses pequenos detalhes, né? A gente acaba focando, né? Só vou decidir aqui pelo Senhor nessas grandes obras, eu vou orar só quando é uma coisa muito complicada, mas nesses detalhezinhos aí, nessas esmolas, né, a gente para pensar que estamos em falta, né, com o Senhor. É verdade. Queria perguntar para o ministro se essa palavra do culto mundial, a gente pode conectar com Mateus 6,33? Deus consegue nos levar para quis dizer esse mesmo assunto? Eu creio que sim. No meu entendimento, sim. Tem muito a ver. São versículos que ajudam uma compreensão mais abrangente. Sim, certo. Perfeito. Como é que tá Tem um comentário aqui no YouTube da Criscon, que comentou assim: interessante que no versículo 44 fala sobre o seu sepulcro invisível, que os homens passam sem saber. E me ministrou muito sobre o que tenho a dar para as pessoas. Aqui Jesus expõe que é preciso dar as esmolas, fazendo aí uma conexão com o culto mundial. Perfeitamente, estamos chegando próximo aos comerciais. Só lembrando que a gente está ajustando já a preparação do banner da nova dica mensal, hein? Daqui a pouco vai ser lançado aí para vocês no programa Novas do Reino. A gente está vendo os palpites. Tudo muito bom, pessoal. Tá tentando acertar aí, né? Vai colocando aí o que tu acha. Livro, seminário, CD? Comenta aí no YouTube e Facebook. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo com o Júnior, Ernesto, Luciano, Sérgio. Com certeza temos muita coisa para falar ainda. Você, presbítero, você, né, telespectador, irmão que esteve lá no encontro ou assistiu de casa pelo YouTube, encontro de Piratuba, deixe teus comentários aqui pra gente. Caso tu tenha comentado lá na live, né, do encontro, pode copiar e cola aqui, né? A gente faz a leitura, vai contribuir um monte, com certeza.
quero saber das meninas aí, como é que está o YouTube, Facebook? O pessoal se Nós empolgou temos aqui para comentários aqui no... colocar as dicas. Pode falar, Ana. Tem dica Seminário Parousia, CD Amor, para aprender a amar com Deus e a cuidar do próximo. Tem mais um aqui, livro Bem Imitação da Vida, livro Lázaro Vem para Fora. Opa. A Verdadeira Videira, Seminário Partilhando as Nossas Fraquezas. Tem vários comentários aqui, Renovação da Mente. O pessoal tá com muitas dicas. Olha, acho É que... isso aí, a gente também tem alguns comentários sobre o culto mundial aqui ainda. A gente pode ler, Nicolas? Claro, vai lá, Esther. A Sônia Maria do Rosário disse assim, ó: quando se fala em esmola, imaginamos uma pessoa paupérrima, suja, com fome, que precisa de pão, alimento, mas esmola é ajudar, contribuir, cuidar. Não importa como ela vive, mas do que clama. E a gente também tem uma pergunta ainda sobre o culto mundial, podemos fazer? Por favor. A pessoa diz assim, ó: se regar é um tipo de esmola. Se regar, um tipo Eu vou direcionar para o ministro. Não, Isso mesmo, se É regar sim. seria um tipo de esmola. é uma esmola bem rica. A gente tem mais um comentário aqui da Patrícia Michaelsen, que ela trouxe que isso que o irmão Luciano falou não se trata somente das pessoas idosas, mas também dos irmãos que estão há mais tempo na igreja, né? Que também são julgados, mas têm problemas, né? Que precisam desse auxílio também, desse cuidado. Verdade. No encontro microrregional de Piratuba, teve na sexta-feira uma oração feita para relembrar uma decisão que a gente toma desde o dia que aceitamos o Senhor, mas que às vezes no percurso, durante essa caminhada, parece que a gente se perde, né, nas pequenas coisas e acaba então se esquecendo. Não é nem esquecendo, né, mas eu acho que a gente sai da Avenida Central, entra em ruas paralelas que não deveríamos estar. E naquela oração, assim, compartilho com os presbíteros convidados, se vocês tiverem alguma experiência de relembrar as suas decisões em relação a Cristo, ou alguma outra experiência naquele momento de oração. Júnior ou o Netinho. Não foi... Isso vem ecoando, assim, em mim, realmente, como eu compartilhei com os irmãos, tem um tempo que eu como da mesa, né, e agradeço muito a Deus por isso, que foi o primeiro lugar que eu conheci, que eu encontrei a palavra, né, eu nunca fui de outro lugar. E isso tem ecoado muito, assim, dentro de mim nesses últimos tempos, sabe, o teor daquela oração, isso que Cristo quer acender, que eu só vou fazer alguma coisa boa se eu aprender com Ele, né, como o amor, eu só vou conseguir amar e dar de todo o meu coração se eu reconhecer que Ele fez isso por mim primeiro, né? Então isso tem não de hoje, de alguns tempos atrás, batido em mim, sabe? Batido num bom sentido, né? Não machuca o novo homem, né? O que despertou em mim foi a volta para a simplicidade. Assim como a palavra da esmola também, né? A gente começa a ficar muito rebuscado e vai saindo da simplicidade, entrando nos rituais e saindo da essência, né, do evangelho, que é gerar, cuidar, né? Se entregar para que o Senhor possa fluir. Então tudo isso precisa ser relembrado, né, nessa linha. Perfeito. Luciano, tem algo a complementar aí? Eu vou lançar uma pergunta pro Sérgio aqui. Essa questão, assim, do legalismo, né, irmão, na igreja, que isso parece um inso, parece um capim, né? O senhor vai lá, corta, daqui a pouco cresce, corta e cresce de novo. Uma pessoa que às vezes ela tá afetada por esse espírito, nós não estamos aqui lutando contra irmãos, contra carne e sangue, daqui a pouco eu tô falando e tem áreas da minha vida que ainda sou dominado por isso, né? Uma pessoa quando tá afetada por isso, às vezes ela não percebe isso, né, irmão? Num primeiro momento, assim, e aquilo ali a pessoa interpreta como um zelo de Deus, é isto? A religiosidade, o legalismo, ela tem duas conotações assim que permeiam a nossa mente, no meu entendimento. A primeira delas é que eu quero sempre defender Cristo e o reino, por isso tenho agido desta forma. Quero fazer o melhor para Deus. Quero estar em defesa dos interesses de Cristo. Todo religioso,
ele é extremamente cuidadoso na acusação, na crítica, no julgamento, na justiça própria, porque ele substitui a ação do Espírito para fazer isso. Então, a ajuda que ele quer prestar a Deus, ele, de forma independente do Espírito, ajudar Deus. E às vezes ele está realmente cego e não enxerga que está sendo um problema sério para o corpo de Cristo. Mas tem uma espécie de religiosidade que ela é meio safada, assim, sabe? Tá consciente. É consciente. Tem. Eu já vi essas coisas para justificar, né, as suas ações. As pessoas assim citam versículos, né? Vence os que conhecem menos com versiculadas assim para manipulação deles. Então isso também é uma espécie de religiosidade nociva para o corpo de Cristo. Agora, muitos têm as oportunidades diárias de dar esmolas, por exemplo. Todos os dias eu tenho assim experiências. Hoje foi um dia assim que eu percebo assim que as esmolas foram no sentido de liberar paciência para as pessoas, né? Então eu sempre penso que é muito importante você dar esmola na área da paciência, sabe? Hoje foi um dia que o Senhor exigiu bastante isso da minha vida aqui, né? Amém. Então, porque se tu é paciente com as pessoas que estão te importunando ou estão insistindo, repetindo erros, né? Aquilo é uma maneira de você chamar a atenção da pessoa de que Deus está preocupado com ela, né? E não uma pessoa está preocupada com ela, porque paciência homem nenhum tem. E se alguém está recebendo uma paciência da gente, aquela pessoa vai chegar num momento que ela vai discernir que aquilo ali não é do homem, é de Deus que está querendo ajudar ela a ficar constrangida e a mudar, né? E hoje, assim como teve situações difíceis, teve situações de discernimento também. Então são coisas que alegram a gente, assim, porque sempre vale a pena você insistir no posicionamento em que o Espírito quer dar esmola às pessoas, sabe? Então, a única maneira de você fugir assim da religiosidade, do legalismo, é quando você permite que o Espírito Santo faça a doação para as pessoas. Porque você não tem nada para dar para uma pessoa, mas você tem como permitir Deus dar para as pessoas. Se resignando, se humilhando, sendo manso, você vai conseguir. E aí tem aquele versículo também que o Senhor diz que é dando que você recebe, né? Mas veja, tu tem que ter consciência, se você está agindo de coração puro, né, que é isso que Deus quer, veja bem que isso não é mérito humano, isso é o Senhor se doando às pessoas. Porque eu não tenho esmola para dar para ninguém. Eu tenho que liberar a esmola que está dentro de mim para as pessoas serem beneficiadas. Exato. Mas a minha participação é a concordância com a liberação do Espírito e o que ele quer fazer. Então eu sou um cooperador apenas. Muito bem, temos que No ser um encontro canal de cura. Piratuba também foi trazido, né, que a gente tem que aprender a valorizar o que é espiritual acima do que é natural. E a gente só tem esse desejo de dar o que Deus me deu se eu valorizo aquilo, né? Se não, eu não valorizo, eu não vou querer que o outro também tenha. E eu queria perguntar pros presbíteros se nesse sentido, assim, o encontro ali de Piratuba foi um momento de rever esses valores, aquilo que o Senhor já tem dado, que tá já nas mãos, né? Nas nossas mãos, e aquilo que a gente tem feito com o que o Senhor tem colocado diante de nós. Pode começar com o Júnior.
Então, o ministro ia falando ali, e eu contemplando assim, sentimentos, né, que acontecem aqui. Se eu tô fingindo que tô dando esmola, aí surge um cara aí de justiça própria que fica ressentido, né? Porque se a esmola é genuína, tu não espera nada em troca, né? E aí eu vejo amargura assim no meu coração, porque se é Deus que flui paciência, se é Deus que flui apacentamento, tá tudo certo, se não vem nada em troca. Ano passado teve um vaso aqui que foi curado de uma trombose. E o Senhor livrou ele de amputar as 2 pernas. E ele não congrega mais com a gente. E não foi uma esmola da minha parte, sabe? Sim. Porque eu esperava em troca, assim, que ele tivesse vinculado à igreja. Então, tipo, do legalismo pro fluir do amor, se for ver de forma externa, é a mesma coisa. Mas é dentro da gente que o Senhor flagra se aquilo é genuíno do Espírito ou se foi algo forçado da carne, né? Se foi um legalismo. Então, isso do dar esmola, né? A gente pode dar esmola com fazer que dá esmola, né? Fingir uma esmola. E se a gente finge esmola, a gente vai estar querendo algo em troca o tempo todo, né? Uma rejeição, aí um buraco. Agora, se é genuíno do Espírito, isso é só liberado e não fica nenhuma expectativa, né, em relação a nada. Né? Sabe que não tem base sólida em nada que o homem tenta produzir, né, Netinho? Eu vejo que tudo isso tá ligado, assim, né, irmãos, a qual reino eu decidi estar hoje, tá, né? Eu escolhi o reino dos céus, como José fez, como Davi fez, mesmo que com erros, mas muitos acertos, né? Isso se torna simples para mim, né? Não é que a gente está sempre com essa decisão acesa no nosso coração, mas eu creio que essa é a vontade de Deus, né? Que a gente esteja sempre escolhendo o reino, de fato, né? E aí se torna fácil eu não querer nada desse mundo, né? Nada desse mundo ganhar força dentro do meu coração, mover o meu coração, me guiar ou me manipular de alguma maneira, né? Então, eu creio que é isso, né, irmãos? É uma decisão de que a gente pertence ao reino, né? Aquele sangue lá é precioso e correu por nós, né? Ele merece a nossa entrega, ele merece o nosso esmero, ele merece que a gente se esforce, lute contra nós mesmos, né? Para conseguir colocar os 2 pés lá e alguém falou aqui, e não pegar os atalhos, as ruas paralelas, né? Mas eu tenho certeza de que hoje eu acordei para cooperar com o reino. No meio do dia eu estou cooperando com o reino. E nem o Sérgio falou, né? À noite eu dou aquela revisada. Cooperei ou atrapalhei o reino? Não, aqui eu atrapalhei. Então, dá tempo ainda de corrigir, né? Então, para mim fica isso assim muito forte também, sabe? Boa, Neto. E assim a gente vai indo pro final aqui do programa, né? Temos a dica mensal, mas antes queria aí que a Esther desse uma lida nos comentários do YouTube, porque eu vi que chegou mais alguma coisa. Beleza, vamos puxar aqui, ó. Temos aqui, ó. Eliana Silva disse: boa noite, amados irmãos. O culto mundial só veio a testificar o quanto temos que lavar os pés uns dos outros. Dentre os novos, compartilhei com irmãos que nem da Bíblia sabem encontrar os livros. Temos outro aqui que diz assim, ó. Recebi uma esmola de um irmão na semana que passou e foi e está sendo a maior riqueza que eu poderia receber de alguém. O Senhor sabe o que precisamos, mas buscamos em fontes diferentes. Outro que diz assim, ó. Temos de nos colocar diariamente à disposição do Espírito para sermos usados, quando e como Ele determinar. Precisamos de muita comunhão para ouvirmos a voz do Senhor. Perfeito. Vou deixar um espacinho aqui já para os presbíteros, dando as considerações finais. Aí então a dica mensal que eu vi que acertaram, hein? Teve um ali que acertou. Luciano, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço aí, Nicolas. Até a próxima aí. Aí, valeu. Deus abençoe. Boa. Júnior. Obrigado aí pelo convite e Deus abençoe a todos. Aí, valeu, Netinho. Muito obrigado pela participação. Obrigado, irmão. Deus abençoe a todos. Até a próxima.